Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai. Vim da academia agora. Colocando a perna pra cima. Pra me ajudar e doeu. Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Me digam aí. Hoje nós vamos ler 2 Samuel 15. Tô pensando se eu continuo nesse mesmo formato de leitura. Ou se eu trago algo mais soft, diferente, não sei. Vou orar a Deus. E se vocês têm alguma sugestão, alguma opinião, qualquer coisa, me falem, por favor. Sugestão de como deveria ser, do que deveria ser, ideias, não sei, me tragam, né? Aqui. Falem aqui o que vocês acham para nós continuarmos, tá bom? Vamos orar. Pai, entramos diante da sua presença agora, te dando graças porque nós temos hoje a oportunidade de ler e conhecer um pouco mais do Senhor. Sabemos que em muitos lugares há pessoas, vidas, famílias que não conseguem ter a liberdade que nós temos aqui hoje em ler a palavra do Senhor, em tirar conhecimentos do Senhor, pois eles são perseguidos. Então, muito obrigada pela vida de cada pessoa que aqui está. Muito obrigada pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus pais, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos, guardiões, para estarem conosco neste momento, agora, enquanto nós lemos a palavra, ministrando em nós, guardando a nossa casa, guardando as nossas vidas, as nossas famílias, indo de proteção. Paizinho, que o sangue do Senhor venha nos cobrir, que nós possamos estar invisíveis no mundo espiritual para não sermos rastreados. Nos dê as vestimentas necessárias, nos cubra com o manto da invisibilidade com seu sangue, nos deixe invisíveis no mundo espiritual. Eu te agradeço pela oportunidade de estar hoje aqui. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ok, bora lá então, meus queridos. Hoje é 2 Samuel 15. Nós estamos vendo de um contexto em que está sendo narrada a história de Davi, como foi o reinado de Davi. Davi tomou o reino, teve posse do reino. Depois nós vemos que algumas coisas aconteceram. Davi caiu em pecado de adultério. Houve consequências, seu filho morreu. E aí depois nós tivemos o filho dele, que era o Aminon, querendo ter relação com a minha irmã, que era irmã do seu meio-irmão, que é a Tamar. E aí ele vai lá e abusa de Tamar. E vemos que Absalão, que é o irmão de Tamar, fica revoltado com Davi, porque Davi não fez nada. Espera um momento estratégico para ir lá matar o seu meio-irmão, para poder defender a honra da sua irmã. E aí, Absalão é expulso do reinado, vai para uma terra distante, fica lá 2 anos. Depois volta, ele é advertido através de um segurança do exército de Davi para poder voltar. E aí ele volta. E aí agora nós vamos ver o decorrer dessa situação. 2 Samuel 15 diz: a rebelião de Absalão. Gente, tô falando um pouquinho assim,
calma. É porque agora eu tô sentindo dor nas pernas de ter malhado. E aí eu tô cansada, tomei café, fui malhar. Aqui já vai dar 1 hora. Então, tô mais assim. Mas amém. Depois disso, Absalão obteve um carro e um cavalo, e também 50 guardas reais, que corriam diante do carro. Então, se levantava cedo e ia ficar junto à entrada. Ficava junto à entrada da cidade e falava com as pessoas que vinham ao rei para que as suas questões fossem julgadas. E Absalão perguntava a eles: de que cidade você é? E a pessoa respondia: sou desta ou daquela tribo de Israel. Então Absalão dizia a eles: olhe, tem razão, a sua causa é válida, mas o representante do rei não vai ouvir você. Depois dizia: quem é que vai me fazer juiz desta nação? Se fosse juiz, poderia resolver com justiça todas as causas que me trouxeram. E se alguém se aproximava dele, se inclinava em respeito. Então Absalão abraçava e beijava. Fazia isto com todas as pessoas que vinham pedir justiça ao rei. Assim Absalão ganhou o coração de todo o povo de Israel. Deixa eu dar um parente aqui, tá? Absalão era um dos filhos de Davi. E como eu havia falado, Absalão havia se revoltado porque Davi fez pouco caso em relação à situação que ele teve de abuso entre os próprios filhos. E aí depois Absalão voltou e se revoltou com Davi, porque Davi deixou ele voltar, regressar para o palácio. Porém, Davi não queria vê-lo. E aí ele armou uma situação lá e falou com Davi que era melhor ele não ter voltado, já que não podia estar na presença de Davi. E aí, por fim, eles voltaram, se reconciliaram. Só que Absalão teve um caráter um pouco assim, né? E aí as pessoas chegavam diante dele, porque ele era filho do rei. O Davi já estava começando a ficar com uma certa idade, com certeza, porque Absalão já era adulto. E Absalão via que as pessoas vinham pedir justiça sobre algumas coisas, porque nós sabemos que para ter acesso a um rei, em algumas situações, às vezes era mais difícil. E naquela época, Deus tinha dividido o povo por 12 tribos. Então havia representantes de cada tribo. Representantes no sentido de como se fossem líderes de tribo também. Então, eles vinham ter com Salomão para pedir Absalão, perdão, para pedir a Absalão opinião. E Absalão era um político, Absalão tratava as pessoas muito bem, cumprimentava as pessoas, e ele começou a adquirir o afeto das pessoas. E aí nós vamos ver agora o desenrolar da situação. Depois de 4 anos, Absalão disse ao rei: por favor, ó rei, deixe-me ir a Hebrom para cumprir uma promessa que fiz ao Senhor. Quando ainda estava em Gessur de Aram, prometi ao Senhor que se me deixasse regressar a Jerusalém, eu iria fazer um sacrifício ao Senhor em Hebrom. Ele está falando da época que ele foi fugido do pai dele para lá, porque ele havia matado o próprio irmão. E o rei Davi disse: vai em paz. Absalão foi para Hebrom, mas de Hebrom Absalão mandou secretamente mensageiros e todas as tribos de Israel para lhe dizer: quando ouvirem um som da trombeta, então diga que Absalão tornou-se rei de Hebrom. Absalão convidou 200 homens para que fosse com ele. Eles foram, mas não sabiam dos seus planos. Enquanto Absalão oferecia sacrifício, ele mandou chamar Aitófel, um dos conselheiros de Davi, da cidade de Guiló. A revolta ganhou força e muita gente começou a apoiar Absalão. Então o mensageiro foi dizer a Davi: todos os israelitas se juntaram a Absalão. E Davi disse aos oficiais que ficaram com ele em Jerusalém: vamos fugir daqui, senão não poderemos escapar de Absalão. Fujamos depressa para que ele não nos acompanhe e destrua e mate toda a população da cidade.
Os oficiais reais disseram ao rei: faremos tudo que o senhor rei quiser. Então o rei saiu com toda a sua família e todos da sua casa. Só ficaram 10 pessoas, só ficaram 10 esposas para tomarem conta das suas coisas. O rei saiu a pé com todo o seu povo e pararam na última casa. Todos os oficiais passaram pelo rei, assim como os mercenários creteses, filisteus e 600 homens giteus o acompanhavam desde Gade. Então o rei disse a Itai de Gade: por que nos acompanha? Por que nos acompanha? Volte ao povo, volte e fique com o novo rei Absalom. Você é estrangeiro, esta não é tua terra. Você chegou há pouco tempo. Eu nem sei para que eu vou, para onde eu posso abrigá-lo aí comigo. Você e os seus irmãos voltem para trás. Que o Senhor seja bom e fiel com você. Mas Iatai respondeu ao rei: juro por Deus vivo, pela minha vida, ó meu rei, meu senhor, que ficarei com o rei, meu senhor, para todos os lados que for onde eu viva ou morra. Davi disse a Itai: está bem, pode nos acompanhar. E Itai de Gade e todo o seu povo atravessaram com ele no ribeiro de Cedron. Todo aquele povo chorava amargamente. O rei Davi atravessou o ribeiro de Cedron e todo o povo saiu em direção ao deserto. Zadok e os levitas que iam com ele levavam a arca da aliança. Puseram a arca no chão enquanto Abiatar orava, e o povo saía de Jerusalém. O rei disse a Zadok: leve de novo a arca de Deus para a cidade. Se o Senhor me quiser abençoar, ele me trará de volta e eu verei de novo a arca do templo. Mas se dizer que não está satisfeito comigo, então ele fará comigo aquilo que achar melhor. O rei disse ainda a Zadok: escute-me, volte em paz para a cidade. Leve com você o seu filho Aimás, Abiatar e o seu filho Jonatas. Ficarei no lugar onde atravessava o rio em direção ao deserto. Ficarei esperando até você me enviar notícias. Então Zadok e Abiatar levaram a arca da aliança novamente para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que estavam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam. Quando alguém contou a Davi que Aitófel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi fez esta oração: peço a você, Senhor, que os planos de Aitófel não se realizem. Davi 32. Davi chegou ao alto do Monte das Oliveiras, onde se adorava a Deus, esperando ali por ele. Esperando ali por ele estava Hussai, o arquita. Ele tinha roupa rasgada e cinzas na cabeça. Ele fez isso em sinal de tristeza pelo que tinha acontecido com Davi. Davi lhe disse: não adianta nada você vir comigo. Deu uma pausa aqui. Não adianta nada você vir comigo. Mas se você regressar a Jerusalém, poderá fazer com que seus planos de Aitófel falhem. Fale a Absalão, rei: estou aqui para servi-lo, da mesma maneira que servi ao seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estão lá e também então, conte a eles tudo o que eu vi no palácio. O rei Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, devem também estar lá, eles, e me informarão tudo o que você ouviu. Hussai, amigo de Davi, chegou na cidade ao mesmo tempo que Absalão. Então, bora lá, nós estamos vendo que aqui teve um certo
falar o linguajar mais comum. Um golpe de Estado, que não foi de Estado, foi um golpe de monarquia. O filho tentando tomar o posto do rei antes do que deveria. E aí, nesse contexto, Davi nem quis lutar, Davi nem se questionou, Davi simplesmente foi e fugiu. Levou com ele os seus guerreiros, levou com ele a Arca da Aliança, levou com ele algumas pessoas e deixou somente 10 esposas dentro da casa dele. E aí veio um peregrino ao meio dele pedir para poder acompanhar Davi. E Davi falou, não esteja comigo. Porque Davi não tinha certeza se o reinado ia permanecer com ele ou não. Então mandou o estrangeiro voltar para o reinado. E o estrangeiro não quis voltar. E aí nós vemos que em muitas coisas, muitas contendas, muitos problemas que aconteceram na vida de Davi, foi porque foi porque Deus já havia falado que iriam acontecer e que a desgraça não ia se apartar da casa de Davi a partir do momento que Davi traiu. Na verdade, né? Davi mandou matar nossa, o oxigênio aqui no cérebro hoje não tá funcionando. Um comandante dele e pegou a mulher do comandante. Então, nós vemos que aqui Davi já estava meio que desacreditado. Tá bom, deixa eu ir embora. E foi embora. Foi fugido e disse que os servos dele que estavam com ele deveriam voltar, até para saber os planos de Absalão e de estar servindo Absalão. E aí nós vamos ver agora como é que vai proceder disso. Um pouco depois, 2 Samuel 16. Um pouco depois de ter passado pelo alto do monte, Davi se encontrou com Sibá, o servo de Mefibosete. Siba, não tem acento. Tinha 2 burros que carregava 200 pães, 100 cachos de uvas secas, 100 figos e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei Davi perguntou a Siba, o que são essas coisas? Siba respondeu, os burros são para a família do rei, os monte e o pão, os figos são para os seus servos, e o vinho era para beberem os que começaram a ficar fracos no deserto. Então o rei perguntou, onde está Mefibosete? E Siba respondeu, em Jerusalém. Ele acredita que hoje é o dia em que os israelitas lhe devolverão o reino do seu avô. Então o rei lhe disse, de agora em diante, tudo que pertencia a Mefibosete passa a pertencer a você. Siba respondeu, me ajoelho diante de você, ó rei, meu senhor. Espero sempre merecer o seu favor. Simei amaldiçoou a Davi. Quando o rei Davi chegou a Baorim, um homem da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade e começou a amaldiçoar Davi. Lançava pedras contra Davi e contra seus oficiais. Mas o povo e os soldados o protegiam. Simei continuou a amaldiçoá-lo, dizendo, vão embora, assassino, que não vale nada. O Senhor está castigando por você e todas as pessoas que matou da família de Saul, tirou o trono de Saul e agora passa pela mesma situação. O Senhor deu o reino a seu filho Absalão, porque você é um assassino. Deixa eu dar uma pausa aqui para contextualizar para vocês. No primeiro ano, basicamente, no primeiro ano de Davi, reinado de Davi, Davi assumiu um reino contaminado e Davi perguntou ao Senhor o que havia acontecido. E o Senhor falou para Davi que Saul havia rompido um acordo feito lá atrás por Josué. Eu não lembro se eu dei esse contexto, mas caso eu não tenha dado, eu vou dar agora. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, lá em Josué, isso eu li. E tem por aqui, não lembro qual, mas tem por aqui. Lá em Josué, intrinsecamente, na verdade, sem saber, ele fez um acordo com um povo que eu não lembro qual era, amonita, eu não lembro qual era. Mas o povo entrou,
feito mendigo, um cara entrou feito mendigo, feito louco lá, e enganou Josué. E aí Josué falou que não iria matar ele, mas Deus já tinha dito que era para entrar e matar todos os povos. E aí depois ele descobriu que era um povo inimigo, porque ele tinha se passado por estrangeiro, mas falou que não ia matar aquele povo. Então aquele povo serviu e ficou sendo servo do povo de Israel. Tá? Passou todo esse tempo todo, essa cambada de tempo, chegou em Saul. No reinado de Saul, Saul foi lá e matou o povo todo. Mesmo que anteriormente, lá no começo, Deus tinha falado que era para matar, a partir do momento que Josué fez um acordo, ele deu a sua palavra e disse que não ia matar aquele povo, no mundo espiritual foi aceito. E aí, quando Saul foi lá e matou aquele povo, Saul quebrou aquele pacto, aquela aliança que foi feita. Ok, passou o reinado de Saul todo. No reinado de Davi, veio uma praga, se estendeu uma praga sobre o reinado de Davi, fome, e aí Davi foi consultar o Senhor, e o Senhor falou que Saul havia quebrado uma aliança. Então a consequência lá de trás estava caindo aonde? No colo de Davi. E aí Davi não perguntou a Deus o que deveria fazer. Davi simplesmente foi lá para a família de Saul e perguntou como é que poderia reparar aquilo. E aí a família de Saul falou... Família de Saul não, gente, perdoa. A família desse povo que morreu falou que nada, não poderia ter feito nada porque o povo já tinha morrido. Só que eles queriam 7 pessoas da família de Saul. E aí, nos capítulos anteriores, nós vimos isso. Que Davi foi lá e mandou matar 7 pessoas da família de Saul. Só que Davi não perguntou a Deus se isso era para ser feito novamente. E aí, nós vemos até que uma das mulheres ficou lá meses abanando, não deixando que os pássaros, não deixando que as serpentes, que os bichos comessem o resto daquele povo. E aí Davi soube disso e mandou ir lá pegar aqueles restos daquela família e ia juntar junto com a família do rei e a partir dali enterrar. Nós lemos isso aqui, na verdade nós lemos tudo isso. E aí aqui nós vemos que Davi fugiu e foi lá ainda ter uns parentes, não era a família de Saul, porque da família de Saul restou um neto, Jonatas, e mais alguns, direto da família, tá? E aí nós vemos aqui que no 8, esse parente, que é 7, né? Esse parente de Saul, devia ser um primo, um tio, um sobrinho, sei lá. Algum parente, não na linha direta, mas próximo falou, Simei falou, continuou amaldiçoando, dizendo, vai embora, seu assassino, que não vale nada. O Senhor está castigando você por todas as pessoas que você matou da família de Saul. No caso, ele entregou a família de Saul para a morte, porque Davi não matou diretamente Saul. Foi os amalequitas que entraram, os filisteus entraram, e nessa guerra houve batalha e Saul se suicidou. E aí aqui tá falando, tirou o trono de Saul e agora tá passando pela mesma situação. O Senhor deu o reino a seu filho Absalão porque você é um assassino. Então esse parente estava trazendo para Davi a memória, o jugo, o peso de tudo aquilo que havia acontecido. Como se as mortes, essas sete mortes, sim, estavam na conta de Davi. Mas ele estava trazendo tudo, a morte de Saul, a morte dos 3 filhos de Saul, a morte depois dos 7 parentes, tudo isso. E aí Abisai, filho de Zeruú, disse ao rei, como se atreve esse cão morto a amaldiçoar o rei, meu senhor? Deixa-me cortar-lhe a cabeça. Mas Davi respondeu, mas o rei respondeu, que era Davi, filho de Zeruía, não tem nada a ver com vocês. Pode ser que Simei me amaldiçoe por ordem do Senhor. Quem vai dizer a ele para não me amaldiçoar? Davi disse também a Abisai e todos os seus servos, se o meu próprio filho está tentando me matar, o que eu posso esperar deste homem da tribo de Benjamim? Que ele me amaldiçoe se o Senhor lhe falou. Então, como falamos, é o pessoal da tribo de Benjamim, é um parente distante, algum parente de Saul, porque Saul era da tribo de Benjamim. 12. Talvez o Senhor veja essas coisas más que me estão acontecendo e o Senhor me pague com coisas boas, no lugar de todas as maldições de Simei.
Davi e os homens continuaram pelo caminho, enquanto Simei seguia caminhando pelo outro lado do caminho. Ele continuava a amaldiçoar Davi, atirando pedras e terra. O rei Davi e sua gente chegaram ao rio Jordão, cansados, e ficaram ali descansando. Absalão, Aitofel, todo o povo de Israel chegaram a Jerusalém. O arquita Uzai, amigo de Davi, foi ver Absalão e disse: viva o rei Davi. Absalão, na internet caiu. Por que não é fiel ao seu amigo Davi? Por que não fugiu de Jerusalém com ele? E Uzai disse: pertenço a quem o Senhor escolher. Esta gente e o povo de Israel escolheram. Eles só servirão ao Senhor. Antes eu servi ao pai e agora servirei ao filho. Absalão disse a Aitofel: fale o que devemos fazer. E Aitofel disse a Absalão: deite-se com as esposas que o meu pai deixou, tomando conta do palácio. Assim todos os israelitas ficaram sabendo que o seu pai ficará odiado, e todos os que estão com o Senhor se encherão de coragem. Então puseram uma tenda no terraço do palácio, para que Absalão se deitasse com as outras esposas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquele tempo, os conselhos de Aitofel eram considerados como a palavra de Deus. Tanto para Absalão como Davi faziam o que ele dizia. Então nós vemos aqui. Davi foi lá, pegou a mulher do outro, mandou matar. Davi soube que seu filho Aminon abusou da irmã de Absalão, Tamar, e não fez nada. E aí quando o Absalão vai lá e toma à força o reinado que não era dele, a primeira ordem que o seu conselheiro dá é: durma com as mulheres de Davi, para que o povo saiba quem você é e o que aconteceu. E aí eu fico me perguntando, olha o nível da situação. Um filho ter relação com as mulheres do pai. Primeiro que Davi já estava errado, que Davi já tinha um monte de mulheres, né? Mas tudo bem. E aí nós vemos a situação se repetindo. Um filho tendo relação com as mulheres do pai à vista de todo Israel. E agora eu te pergunto, isso não é uma coisa que Deus se agradava? Com certeza não. Com certeza não. E aí nós vemos a que nível as coisas acontecem quando nós estamos longe e distantes da vontade de Deus, de saber o que o Senhor quer. Até porque na palavra do Senhor, na Torá, dizia que você não iria cobiçar, não tomaria a mulher do seu próximo para si. Se a do próximo já não poderia, imagine a do pai. E aí nós vemos uma distância, uma ruptura muito grande que vai acontecendo entre a família de Davi, justamente por conta do erro, da consequência, isso é a consequência de um erro que Davi fez, de uma desobediência, principalmente uma consequência que gerou morte, sangue, e gerou uma ligação, uma união, uma unidade, na verdade, a partir do momento que Davi se uniu, porque na palavra do Senhor diz que quando você tem relação, você se une, se uniu com a mulher do seu próximo e ainda mandou matar o próximo, a consequência que veio drasticamente para o trono de Davi e para toda a sua família. E aí nós vemos o filho de Davi repetindo em pior escala o que havia acontecido. O filho de Davi mandou matar o próprio irmão, assim como o Davi mandou matar Urias. E o filho de Davi pegou as mulheres do próprio pai, assim como Davi pegou a mulher do amigo. E aí nós vemos ciclos novamente se repetindo. Então, gente, é impossível, nós não entendemos que uma coisinha qualquer que nós fazemos, que seja uma desobediência do Senhor, isso não pode gerar consequências muito graves lá na frente, principalmente para a nossa família, para a nossa geração.
E aí Davi sabia todas as coisas erradas que ele havia feito e não queria se justificar e disse: se o Senhor quiser ver que eu mereço, talvez eu volte para a presença, talvez eu volte para Israel, talvez eu seja o rei novamente, talvez, se o Senhor tiver misericórdia, porque ele sabia que muitas coisas erradas ele tinha feito e Deus só estava devolvendo, não devolvendo, né? Na verdade, ele estava colhendo consequências daquilo que ele plantou. Então, que nós possamos ter muito temor de Deus hoje, daquilo que nós estamos plantando, o que nós estamos plantando perante o Senhor. E vamos pedir a Deus para nos dar revelação de sementes, de atos, de coisas, de fala que nós fazemos, estamos fazendo, que pode ser uma semente ruim ou consequências ruins lá na frente. E é isso. Vou orar para poder comer, porque eu tô fraquinha. E tem um monte de coisa para fazer. Deixa aqui a opinião de vocês, comentário de vocês. Se alguma coisa eu falo com vocês específico, mas principalmente depois desse término da leitura de 1 Samuel, que vai acabar a história de Davi. Logo lá na frente nós vamos ver que vai entrar Salomão. Se nós continuamos desse mesmo jeito, se nós continuamos de uma outra forma que eu tô pensando em fazer, não sei. Vou orar a Deus, dê sugestões aqui, tá bom? Bora orar. Pai, obrigada novamente, Senhor Jesus. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom e a tua vontade dura, sua bondade dura para sempre. Nós estamos conseguindo ver milagres do Senhor. Podemos sentir, palpar. Quem ainda não está vendo, eu creio que em breve verá. Eu creio que essas palavras possam transformar nossas vidas, que essa leitura possa nos trazer confronto, conforto e alinhamento. Eu creio que o Senhor é bom. Eu creio que o Senhor é bom. A palavra do Senhor disse: prova e vê o quanto eu sou bom. Eu tenho vivido, eu tenho experienciado isso. E eu creio e eu declaro e eu decreto na vida dos meus irmãos nesse momento que eles também verão, presenciarão, sentirão e conhecerão o quanto o Senhor é bom. Peço que os anjos do Senhor continuem conosco nesse momento, que nós sejamos guardados debaixo das suas asas, para que o inimigo não possa nos rastrear no mundo espiritual. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo livramento, obrigada pelo cuidado, carinho, por tudo. Eu te amo, nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Bebê. Acabei de terminar de orar. Amém, então? Beijo. Tchau, vida.